O Náutico foi mal e acabou perdendo para o Vasco por 3-2 no estádio José do Rego Maciel, estádio do Arruda. Eu acho que o Roberto Fernandes entrou com o time errado, abriu muito a equipe, e aí teve muita coisa nesse jogo inexplicável, galera. Primeira falha do goleiro Lucas Perry, muito adiantado, o cara bateu a falta no meio campo, o Figueiredo, cara, e não tinha barreira. E aí o primeiro gol da equipe do Vasco, depois a defesa do Náutico deixou o Vasco fazer um 2 na entrada da área. E o segundo gol, e depois mais outro gol, falha da defesa do Náutico. O Náutico tinha defesa compacta, mas ó, jogou muito aberto diante da equipe do Vasco da Gama. E registrar aqui a vergonha nacional que a gente passou, né? Porque o futebol de Pernambuco é exposto a nível nacional, cara. O Náutico, na inauguração do seu novo uniforme, esqueceu de levar o uniforme para o estádio. O uniforme chegou de moto 15 minutos depois do horário marcado, cara. Quer dizer, a arbitragem entrou em campo, o Vasco da Gama entrou em campo, todo mundo ficou esperando e nada do Náutico aparecer. Não tinha um padrão reserva, não tinha um padrão antigo e o padrão novo chegou de moto, cara. Mostrando, sei lá, uma desorganização incrível. A logística do Náutico, acho que nem futebol de várzea tem isso. Quando a gente ia jogar pelado, a gente levava o uniforme, cara. O Náutico esqueceu de levar o uniforme, eu não sei o que aconteceu. Realmente, né, o Náutico deve se pronunciar, até agora a gente não recebeu nenhum pronunciamento oficial do clube sobre essa vergonha, cara. Como é que o time vai para o jogo e não tem uniforme para jogar? E olha, além disso, a logística, cara. Trazer um motoqueiro com uma roupa enrolada lá, cara. Que negócio feio. Que coisa triste, hein? E olha, o Náutico perde da equipe do Vasco da Gama por 3-2. Mas ó, um jogo intenso. Mas a equipe do Vasco da Gama foi bem melhor. Foi a equipe mais organizada, criou mais oportunidades. Teve gol anulado no impedimento, é verdade. O Náutico apareceu, acho que estava meio desorientado, o time... Até isso, essa questão do uniforme, do padrão do Náutico, atrapalha a concentração dos jogadores, os caras ficam lá. E aí, vai começar o jogo ou não, E aí, como é que fica? 15 minutos no vestiário, esperando, uma tensão grande, ninguém sabe como é que está a repercussão lá fora. Até isso tirou a concentração do Náutico, foi um ponto também. Não vamos dizer que isso aí foi o que causou a derrota do Náutico, porque o time entrou de forma errada. Acho que poderia ter entrado bem com 4 jogadores no meio campo, como jogou diante do Busch, que acabou vencendo. Aí o Roberto Fernandes abriu o time, né, botou o Pedro Henrique na esquerda, aliás, Pedro Vico na esquerda, botou o Evandro na direita e o Léo Passos no meio. Poderia ter fechado um pouco mais o meio campo, opinião minha, mas a gente respeita o trabalho, claro, do Roberto Fernandes. Mas acho que a equipe do Náutico foi mal e perde um jogo que poderia vencer, poderia alcançar aí e brigar já pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então isso realmente deixou, acho que o torcedor do Náutico chateado pelo momento que o Náutico realmente passou e o vexame que o time passou a nível nacional com essa questão do novo uniforme, do padrão do Clube Náutico Caparibe para a estreia diante do Vasco da Gama, um jogo que tem visibilidade muito maior com relação aos jogos da Série B. Acho que ponto negativo para a gestão do Náutico nesse aspecto, né? Gol contra realmente para a logística do time, para o administrativo, para quem cuida realmente dessa área do futebol do Clube Náutico Caparibe. Perdeu de 3-2 e agora joga fora de casa contra a equipe do Sampaio. O jogo é na sexta-feira, galera, e depois tem um clássico contra a equipe do Sport no Estádio dos Aflitos. Deve ser, sim, no Estádio dos Aflitos. Muito bem, final de jogo, o Náutico acabou perdendo por 3-2, né, para a equipe do Vasco. O jogo aconteceu no Estádio do Arruda, vale salientar, o gramado do Arruda é excepcional, parabéns pessoal que cuida do gramado lá do Estádio José do Rego Maciel. Muita chuva e o gramado muito legal mesmo de se jogar bola. Vamos aos gols, primeiro gol no meio da rua, cara, o Figueiredo acertou aí, ó. O Lucas Perry, além de estar adiantado, estava sem barreira e, para mim, golaço, mas acho que se o goleiro tá dentro ali do gol ali, dava para pegar. Bom, o segundo gol, tabela ali, ó, e o Andrei faz essa tabela com o Nenê e faz o segundo gol, 2-0 para a equipe do Vasco da Gama. O Tássio, que entrou na lateral esquerda, improvisado, aliás, vou falar novamente sobre essa questão dos jogadores do Náutico que a gente esperava entrar, mas ó, o Tássio acaba fazendo o gol, diminuindo 2-1. Depois teve o terceiro gol, o gol do Nenê, né? Tabela aí, o Andrei
toca para o Nenê, ele de perna direita faz o terceiro gol, 3-1. E de pênalti, o Jean Carlos fecha o placar 3-2 para a equipe do Clube Náutico Caparibe, um pênalti que foi em cima do Vitor Ferraz. Mas ó, eu vou falar sobre essa condição do Náutico, que eu fiz um comentário aqui, porque todo mundo na imprensa sabia que o Náutico ia ter à disposição o Camutanga, o Raulney e o Júnior Tavares, mas nenhum apareceu. Quer dizer, não sei se eles não tinham condição, não sei se a comunicação foi feita errada para todo mundo da imprensa, e aí os três não puderam jogar. E o Roberto Fernandes, em vez de fechar o time e não jogar tão aberto, jogou aberto, porque o time do Náutico foi com o Lucas Perry no gol, o Vitor Ferraz, o Wellington, o Bruno Bispo na lateral esquerda, improvisado o Tássio, mais uma vez. O meio-campo, ele tirou um volante, que era o Ralf, e colocou apenas o Richard Franco, né, fazendo essa função. O Richard Franco, inclusive, fazendo a única marcação forte que o time tinha, na minha opinião. O Richard Franco ao lado do Matheus Nascimento e também do Jean Carlos, quer dizer, e aberto pela direita o Evandro, no comando de ataque o Léo Passi, que foi muito mal no jogo, aliás está mal, e o Pedro Vitor no setor esquerdo. Essa foi a formação do Náutico, quer dizer, ele abdicou do Ralf, porque obviamente era um jogador mais de pegada, ou até o Djavan mesmo para fazer aquela função ali, mas jogar apenas com um volante e o Matheus Nascimento fazendo essa função. Aliás, vale salientar que depois, no segundo tempo, ele acabou tirando o Matheus Nascimento. Aliás, só falar sobre as suas substituições, porque acabou saindo o Richard Franco para a entrada do Eduardo Teixeira, saiu o Matheus Nascimento para a entrada do Djavan, saiu o Evandro para a entrada do Amarildo e saiu o Léo Passos para a entrada do Robinho. Foram as modificações do técnico Roberto Fernandes no segundo tempo. Então, eu não gostei do time do Náutico, achei muito aberto, dando muito espaço, o Vasco tocou muita bola, o Vasco criou as oportunidades que queria, jogou à vontade, teve transição rápida, teve velocidade, teve os garotos da base aparecendo e mostrando serviço, e o Nenê só comandando. Quer dizer, você deixar um cara como o Nenê livre para fazer toque, para aparecer para o jogo com qualidade, fora o restante dos jogadores, o Figueiredo, o Andrei, quer dizer, jogadores que têm qualidade e com certeza são jogadores de definição. O time do Vasco alcança a vice-liderança da competição com 21 pontos, galera. Quer dizer, mostra a força do time do Vasco da Gama, mesmo com as ausências do Raniel, do Quinteiros e do Palácio, e também do técnico, que o Zé Ricardo acabou indo embora, e o Emílio Faro foi que assumiu a equipe do Vasco. Mesmo assim, o Vasco venceu com superioridade o time do Náutico. Acho que o Náutico precisa ter uma regularidade. O time oscila muito, cara. E olha que o time do Náutico tem uma pegada fora de campo, aliás, fora de casa, joga com uma pegada impressionante, aí vem para casa e relaxa. Não sei se o Roberto Fernandes, eu acho que ele subestimou o time do Vasco da Gama ao jogar só com um jogador de pegada, 2 meias, 2 pontas abertos e mais um atacante. Aí você pode dizer, não, mas ele podia fazer a composição com um jogador de meio? Sim, mas teoricamente não aconteceu isso. Quer dizer, as variáveis que o Náutico teve não aconteceram. E aí, lamentavelmente, o time do Vasco foi melhor, criou as oportunidades e acabou vencendo o jogo por 3-2. Vou novamente falar, e o Náutico tem que cuidar disso. Olha, o Náutico é uma instituição mais que centenária, uma instituição realmente que engrandece o futebol de Pernambuco, que nos representa no futebol brasileiro. Mas olha, o que o Náutico fez foi um papelão, cara. Primeiro, essa questão de levar o uniforme numa moto. Segundo, primeiro de esquecer, né? Como é que vai jogar, esquece o uniforme, esquece o padrão. Depois chega lá com a moto, cara. Aí todo mundo filmando e botando isso nas redes sociais, vira meme à vontade. E aí, além disso, quer dizer, o papelão de ter um hino nacional executado no estádio, e apenas o Vasco da Gama em arbitragem, tá lá a foto, tá lá o vídeo para todo mundo ver. Então isso é lamentável realmente que aconteceu, isso é inadmissível. Acho que é saber quem foi responsável por isso, cara. Quem foi responsável por essa logística? Quem era a pessoa que tinha que estar com esse uniforme, com esse padrão? Ou se não tivesse o padrão, porque eu estou comentando aqui, galera, término do jogo, assim que terminou o jogo, a repercussão ainda é grande. Mas eu não sei, por exemplo, se o Náutico tinha que levar o uniforme antigo e deixar lá, ó, teve problema no uniforme novo, deu algum problema aí, não, a gente joga com esse antigo aqui. Mas de repente você esperar 15 minutos, cara, 15 minutos para um motoqueiro chegar, levar a moto lá, levar o uniforme lá, enrolado num pacote lá, pelo amor de Deus, cara, que coisa, hein? Realmente
deixou muito a desejar, gol contra, gol nas costas do time do Náutico em relação a essa questão da logística para o uniforme novo do Náutico. Que inclusive foi lançado e é bonito, sem sombra de dúvidas, é um uniforme realmente muito bonito, mas que foi um gol nas costas aí, um gol contra da equipe do Clube Náutico Caparibe nessa questão. Infelizmente. O Náutico vinha bem, né, em todos os aspectos, aí de repente vai mal no jogo, perde o jogo, faz o papelão, e aí começa de novo a descer a ladeira, galera, começa a embicar. O Náutico que estava na primeira parte já está descendo lá para a 15ª e vai por aí. Então, dizer, situação complicada da equipe do Clube Náutico Caparibe, que a gente pensa que vai, agora vai, aí de repente desanda tudo. Lamentável. Galera, não esquece que o like e o joinha já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Tchau.